Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do AVCast. A gente está aqui junto aí, continuando esse projeto, super empolgado para o tema que a gente vai conversar hoje, mas antes de eu começar aquele velho e bom jabá, né? A gente vai começar a movimentar aí as nossas redes sociais, então segue a gente no Instagram, é @podcastagregandovalor, tá? E como você tá vendo a gente aqui no YouTube, aproveita, dá aquele joinha para impulsionar o nosso vídeo a chegar a outras pessoas, segue o canal da Aplix Capital para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos e vai ser muito bacana aí o que a gente vai trazer nos próximos episódios. Já fazendo, né, tirando esse suspense do tema, né, hoje a gente vai conversar sobre criptoativos. E, para variar, obviamente você já sabe quem é meu convidado, mas hoje eu vou apresentar ele também com um nome diferente. Tá aqui com a gente o Bitcoin. E aí, Vitinho, tudo beleza? Beleza, meu irmão. Tô empolgado aí por mais esse episódio, né, falar de um tema que eu sou apaixonado, né, tanto é que surgiu meu apelido aqui na Aplix, né? É isso aí. Bitcoin. É isso aí. Cara, assim, como você falou, eu acho que é um tema que muita gente está se aprofundando bastante, né? O mercado tem crescido muito. Inclusive, existem mais investidores no Brasil em criptoativos do que na própria Bolsa de Valores, né? Verdade. Então, realmente é muito relevante, é um tema muito relevante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também carece de falta de conhecimento profundo sobre essa área, né? Então, a ideia hoje é a gente justamente agregar valor para as pessoas, desmistificando muita coisa dos criptoativos. A primeira pergunta que eu já me fiz muitas vezes e tenho um certo conhecimento, mas eu queria que tu trouxesse aqui para a gente, é de fato a definição, né? O que é que são criptoativos, criptomoedas? Como é que é isso? Massa, vamos lá. Começar do começo, né? Do básico. Criptomoedas, né, ou criptoativos, eles são basicamente moedas, né, que não são impressas por bancos centrais, né, e elas funcionam de uma maneira descentralizada, né, ou seja, não existe um órgão específico que faça essa emissão das moedas, né. Então existe toda uma rede, né, e aí existem hoje pelo menos milhares e milhares de criptoativos, né, disponíveis no mercado. Obviamente, 99% realmente não presta. Entendi. Tendem ao fracasso mesmo, né, ao insucesso, está muito associado à questão de golpes, pirâmides, né, essas coisas. Sim. E é isso, cara, assim, basicamente isso, sabe? É um dos pontos, né, que é muito interessante esse lance dos criptoativos, é que é o contrário do que a gente vê no mercado tradicional. Então, as moedas, o dólar, o real, sempre tem ali a figura de um banco central que faz a emissão desse ativo, e esse ativo tem um lastro, e todo um embasamento para que o mercado, de fato, transacione essa moeda, confie nessa moeda. E nas criptomoedas não há essa figura de centralização, né? Então, como é que é essa negociação dos ativos, né? Poxa, como é que é criado esse ativo? Quem é que criou esse negócio, entende? Sabe? Como é que é a origem, né? E eu sei que a boa parte aí, me corrija se eu estiver errado, né? Mas a origem desse mercado veio muito também atrelado ao Bitcoin. Isso. E que você até estava comentando comigo que nesse mês está fazendo aniversário. É hoje, né? Hoje, na data da gravação, obviamente, Sim. Dia 31 de outubro, de 16 anos do White Paper, né? Que é o primeiro documento que foi criado na rede, né? E aí dizem, né? Ninguém sabe, mas fala-se muito da figura de Satoshi Nakamoto. Uhum. E ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Se ele realmente é um ser humano. Pronto, ele pode ser uma pessoa, ele pode ser um grupo de pessoas, né? Existem até algumas teorias da conspiração que apontam quem é o Satoshi Nakamoto, enfim. Mas nesse mundo de criptoativos, né, tem milhares e milhares de moedas. A detentora do maior market cap realmente é o Bitcoin,
né? Quem tem mais fundamentos, as outras, sei lá, 99% das criptomoedas que existem hoje no mercado, né? Elas realmente, na minha humilde opinião, elas tendem ao insucesso mesmo, a fracasso, estão associadas a golpes, pirâmides e etc. Sim. Então, acho que até vale mais a pena a gente focar mesmo mais no Bitcoin, né? Então, assim, voltando à tua pergunta, quem criou, né? Quem criou foi Satoshi Nakamoto, né? Ele criou com o intuito de ser uma moeda, né? Peer-to-peer, né? Tipo, eu fazer uma transação diretamente para você sem precisar de um intermediário. Hoje, quando eu passo um Pix meu para o Matheus, às vezes as pessoas podem achar que tá indo do meu Pix direto pro teu, né? Mas não é o que de fato acontece, né? Até porque são de instituições diferentes, o Pronto. dinheiro, não necessariamente... Antigamente, era a transferência que era imediata, Exato. era se você tivesse transferindo o seu dinheiro, TED, né? TED. Do mesmo banco para outra pessoa. Aí você poderia fazer quando quisesse, o dinheiro caía de imediato. Para, eu acho que talvez a geração mais nova aí, que nasceu dos anos 2000 para frente, eu não sei, né? Eu não sei se sabia até disso, né? E o Pix, você 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e o dinheiro cai de forma imediata. Então, alguém está fazendo essa conexão, que no caso é o Banco Central. Exato. E aí, existe uma figura que faz essa conexão nessa transferência dos criptoativos? Pronto. Não existe um intermediário. Certo. Não existe um banco central que vai emitir, não existe um banco que vai intermediar essa transação minha para ti, né? Existem as carteiras, né? Que são como se fosse aquela chave aleatória de Pix, né? Que são várias letras e números aleatórios. Então, eu tenho a minha carteira, você tem a sua, eu copio o endereço da sua carteira e faço uma transação diretamente para você. Certo. Entendeu? Falando especificamente do Bitcoin, né? No protocolo do Bitcoin, né, tem dito que serão 21 milhões de unidades. Ou seja, é uma moeda que tem uma quantidade definida para ser emitida. Diferente da moeda centralizada. Exato. Que por isso que a gente tem também uma grande inflação nas nossas moedas, é que o governo ele tem a possibilidade, né, de imprimir a maquininha de dinheiro e colocar mais dinheiro na economia. Exatamente. Logo, se eu tenho mais dinheiro na economia disponível, as coisas vão ficar mais caras, né? É daí que tem a inflação. Já o Bitcoin, ele é um papel inverso. Ele já tem um teto que, vamos dizer assim, é como se fosse um metal precioso ali, é ouro, né? Pronto. Cada dia que passa ele vai ficando mais escasso na Terra, por isso que o ouro é caro. Exato. E é por isso que as pessoas usam até essa analogia dizendo que o Bitcoin é o ouro digital, né? Porque uma vez que é sabido que só existem 21 milhões de unidades, e vale lembrar, cara, já mais de 90% desses 21 milhões já foram emitidos. A emissão ela vai parar em 2140, se eu não me engano, né? E só tem mais uns 9% de bitcoins para serem emitidos, né? Daqui até 2140. Mas aí, o que é que garante de alguém não ir lá e ligar a maquininha do dinheiro e emitir mais? Teoricamente não tem como, né? Alguém teria que ter um poder computacional, tipo, super... Talvez uma nação, talvez como a China, juntando com os Estados Unidos, consiga, em parceria, China e Estados Unidos em parceria. Daí tu tira, né? A probabilidade disso acontecer. A probabilidade. Mas, enfim, teria que ser uma força computacional excomunal para conseguir atingir 51% do poder da rede. E aí, realmente, ela conseguiria mudar o protocolo, né? Tem um risco, porque se pensar, a força computacional de hoje talvez fosse muito descomunal, mas o crescimento da força computacional é uma coisa exponencial. E daqui a 50 anos? O que é que garante que isso não pode ser alterado? Inclusive, um dos programas de maior previsibilidade de fatos que acontecem na vida, né, é os Simpsons.
E tem um episódio dos Simpsons que aquele dono daquela indústria lá, já vi isso aí. Ele bota um quadro negro no meio da cidade. Na praça. E tem um código e ele faz uma comparação ali, né? Não é que se fosse uma comparação, mas ele faz ali como se fosse uma referência, né? Ao que seria o código do Bitcoin. E a ideia dele é que ele coloca lá no meio da praça, para quem resolver aquela equação matemática, resolve o problema, né? E alguém resolve no meio da madrugada e ninguém viu quem foi, entendeu? E realmente, assim, eu não duvido que isso um dia venha acontecer, né? Porque a gente não consegue controlar o tamanho da força computacional que vai ter amanhã. Mas, pensando no mercado de hoje, existe essa blindagem, por assim dizer, né? E assim, a força computacional ela vai evoluir, mas ela vai evoluir para o lado, sei lá, no caso do exemplo que a gente usou, do governo chinês e do governo americano, mas vai evoluir também para todo mundo que faz parte da rede. Sim. Então, a rede ela vai ficando cada vez mais difícil. E à medida que mais pessoas conhecem... por exemplo, eu tenho a gente já trocou uma ideia sobre isso, né? Eu tenho um mini minerador em casa. Então, à medida que pessoas conhecem, né? E adotam estratégias de participar da rede como um validador, né? Você pode... você pode não, inevitavelmente você aumenta essa rede. Então, vai ficando cada vez mais difícil tomar os 51% à medida que o Bitcoin ele é mais difundido na sociedade. E aonde é que entra o blockchain? É essa rede? Blockchain é uma cadeia de blocos, né? Do nome a tradução literal. Tradução literal, né? Uma cadeia de blocos e toda criptomoeda tem não necessariamente, mas boa parte das criptomoedas, pelo menos as principais, tem a sua própria rede, né? Então, o blockchain, como é que funciona, né? Eu fiz uma transação para ti, outra pessoa fez outra transação, enfim. A cada 10 minutos, todas as transações na rede do Bitcoin, mas pode ser na rede do Ethereum, pode ser na rede da Solana, enfim, etc. Todas as transações... E aí vale lembrar que nem todas as redes trabalham da mesma forma. Eu vou me atentar aqui realmente ao Bitcoin mesmo. Tá bom. Então, a cada 10 minutos, todas as transações, elas são enquadradas num bloco. E todas as pessoas que fazem parte desse poder computacional, que são os validadores da rede, as máquinas ficam fazendo cálculos para ver quem decifra esse enigma, porque é um enigma mesmo, né, matemático. Então, a máquina que conseguir decifrar esse enigma consegue pegar esse bloco e anexar ele num bloco já existente que fica na nuvem. E esses validadores são os mineradores? Exato. Exatamente. Então, quando eu faço uma transação, uma pessoa usa o seu computador para poder calcular isso. Perfeito. E aí ele ganha uma recompensa por esse cálculo, por isso se chama minerar. Minerar, exatamente. Ele ganha um pequeno pedaço do Bitcoin por esse trabalho. Exato. A valores de hoje, né? A pessoa... E assim, existem pessoas que têm máquinas próprias para mineração, são as ASICs, né? Que inclusive usa força computacional de placas de vídeo, normalmente. Isso, exatamente. Um dos pontos de NVIDIA, AMD estarem lucrando tanto, vendendo tanto placa e ter dificuldade de encontrar placa no mercado é por causa disso. Também. E também tem que ser barata a energia para ligar esse tanto de computador e conseguir fazer isso funcionar. Porque será que essa conta fecha? Pois Um dos pontos também que eu já vi é que a cada 4 anos... a validação de um bloco desse diminui pela metade. Por isso que vai durar até 2140. Exatamente. Então, ela vai subir numa escala ali exponencial de forma ao contrário, né? Vai ficando cada vez menor. Exato. O tamanho do bloco que a pessoa minera, logo a recompensa por esse trabalho vai diminuir.
Não necessariamente, porque se o ativo ficou mais escasso, pode ter uma valorização do Bitcoin que, em termos monetários para o dinheiro da época, seja parecido ou até maior. Perfeito. E aí vem aquele caso do que o coitado da pessoa, né? Eu acho que até hoje ele deve todos os dias dormir pensando nisso, que pagou 2 pizzas com... foi 10 bitcoins, foi isso? Acho que foram... Eu não lembro o número exato, mas acho que foi 10 mil bitcoins. Então, assim, hoje esse cara ia estar beirando ao bilhão, não sei. Mas é muito dinheiro, né? Por Que ele aí. deixou na mesa, né? Por aí. É muito interessante essa questão da escassez. Realmente tem muita correlação, né? Por ser um ativo de reserva de valor que a gente chama, né? Que é o ouro, mas também o ouro ele é um ativo físico. Que nada impede que, sei lá, daqui a 50 anos... Eu tô aqui viajando na maionese, né? Mas daqui a 50 anos o Elon Musk realmente conseguiu levar o pessoal para o espaço e encontrou ouro em Marte. Pronto. Aí o preço do ouro vai despencar, né? Então, existem riscos também em outras reservas de valor. Não é que o Bitcoin seja o único arriscado nesse sentido de alguém decifrar o código, né? Mas para o momento atual, isso continua fazendo sentido. E aí, vamos voltar ao assunto sobre a questão de segurança, né? Bora. Porque, infelizmente, e isso não aconteceu só com os criptoativos, mas existem muitos golpes, né, de pirâmides que utilizam das criptomoedas como desculpa para montar a sua pirâmide. Porque sempre existiu esse negócio de pirâmide, não é novidade, tá? Só muda o ativo, por assim dizer. É pirâmide de cripto, é pirâmide de aposta esportiva. Que é o pessoal fica apostando em negócio de coisa com corrida de cachorro. Corrida de cachorro. É coisa de, assim... Futsal lá no Iraque. Não faz sentido nenhum. E o pior de tudo, ainda prometer rentabilidade, são rentabilidades altíssimas, né? E como qualquer pessoa um pouco mais experiente no mercado financeiro, sabe que... Porque, assim, criptoativos, criptomoedas, é como se fosse renda variável. É renda variável, só que bem mais volátil, né? Bem mais arriscado. Pronto, então você tem muita volatilidade. Ou seja, não tem como eu prometer uma rentabilidade garantida todos os meses aos meus traders, não sei o quê. Tem. Isso não existe. É conto da carochinha, né? Palavra de velho mesmo, né? Isso não existe. Isso não existe de rentabilidade garantida, e normalmente são rentabilidades muito altas, né? E eu acho que a sociedade como um todo já está abrindo os olhos para não cair mais nesse tipo de coisa. Infelizmente, pessoas continuam caindo. Então, se você conhece alguém que está entrando em algo que você acha que é uma pirâmide, encaminhe esse vídeo para servir de alerta, tá? Porque é muito perigoso. Tem um seriado no Netflix que fala do Madoff, né? Já vi. E foi a maior pirâmide da história. E uma diferença que tem no mercado americano para o brasileiro, que inclusive eu acho que aqui deveria ser assim, tá? No mercado brasileiro, o culpado pela pirâmide, a pessoa que é presa, que vai ser investigada, é o cara que fundou. Só que para esse cara captar esses recursos, ele provavelmente usou uma rede ali de captadores, né? E aí tem vários nomes, broker e tal, não sei o que, usando nomes, né, bonitos, né, para isso. E além disso, os clientes, que existem pessoas que sabem que é uma pirâmide e colocam lá para conseguir tirar a rentabilidade logo e sair, né? Tem até uma frase conhecida na internet que é bom pegar a pirâmide no comecinho. Pelo amor de Deus! Por que as pessoas dizem isso? Porque elas não são punidas. E nesse seriado conta de várias pessoas que entraram na pirâmide. O governo lá americano rastreou essas pessoas e tomou de volta todos os ganhos. E teve gente lá que usufruiu desse dinheiro como se fosse aposentadoria e o cara não tinha mais isso para devolver. Perdeu casa e tal. São histórias tristes, muito tristes. Mas só assim para a sociedade entender que tem que saber muito bem onde é que você está pisando. Né? Tudo isso para falar que como é que o investidor bem intencionado que quer se expor a esse mercado, ele consegue se proteger de tudo isso, né? Por exemplo, você falou para mim de ter uma carteira.
Não deixar o dinheiro, por exemplo, na corretora. Isso. Né? Porque também aqui e acolá caiu o FTX, caiu Uhum. tantas outras corretoras, e essas corretoras também sofrem golpes de hackers e roubam novos criptoativos. Então, como é que o investidor pode guardar seus bitcoins com segurança? Boa pergunta, excelente pergunta, né? No caso do Bitcoin, né, a gente consegue hoje em dia ter acesso a praticamente no que eu considero, né, na minha humilde opinião aqui, seriam as duas maneiras, as melhores maneiras de você ter exposição ao Bitcoin, né? Seria ou via realmente bolsa, né, um ETF negociado, né, na Bolsa de Valores, seja aqui ou seja lá nos Estados Unidos, ou você fazendo a autocustódia, né, dos seus bitcoins, tá? Agora, no começo do ano, não me recordo agora exatamente qual foi o mês, eu acredito que janeiro, fevereiro mais ou menos, a SEC, que é a CVM americana, né, que regula o mercado lá nos Estados Unidos, permitiu que praticamente, cara, as maiores gestoras de ativos do mundo, né? BlackRock, VanEck, Fidelity, Franklin Templeton, enfim, e etc. Então, praticamente as 10 maiores gestoras do mundo, né, tivessem liberados, né, para colocar os ETFs à disposição no mercado acionário, né? Mas isso já existia, mas eu acho que teve uma grande diferença. Antigamente eram ETFs que compravam o mercado futuro. Isso. E agora eles passaram a realmente o lastro daquela ETF ser o criptoativo. Perfeito. É o mercado spot. À vista, né? À vista. E, obviamente, o legal disso é porque se realmente tem alguém comprando criptoativo, ajuda naquela ideia da escassez e tem uma valorização do papel. Perfeito. Perdão. Da cripto. Da cripto, exatamente. Acostumado a falar papel. Exatamente. Então, assim, aqui no Brasil, a gente tem o Hash 11. Legal. Né, que é bem legal a estratégia dos caras. Eles são basicamente a composição hoje, ao pé da letra, não vou saber exatamente, mas eu acredito que cerca de 60%, 70% seja realmente Bitcoin, né? Acho que uns 15%, 20% Ethereum, né? E uns 5% mais ou menos, 5 a 10% outras moedas, né? Então, porque é bem diversificado. Eles têm um índice que é negociado na bolsa e é como se fosse um índice passivo. Sim. Se eu não me engano, né? Porque a hash funciona assim. Então, conforme o market cap dessas moedas vai alterando, o peso, a relevância daquela cripto vai aumentando. Agora, a Hash 11, ela é um ETF futura. As ETFs à vistas, até o que a gente tem visto aqui no mercado, por exemplo, uma gestora que eu confio muito para comprar ETFs é a BlackRock, né? E a BlackRock lançou nos Estados Unidos o IBIT. Então, o IBIT é uma ETF que compra bitcoins à vista. À vista. Não participa do mercado futuro. Tá? Inclusive, eles têm captado bastante dinheiro nos últimos meses por conta desse rompimento da máxima histórica do Bitcoin. Né? Então, tem essa diferença. Porque a Hash, ela utiliza um índice que eles criaram que se chama Nasdaq Crypto Index, né? Que é o NCI. Né? Então, através de mercado futuro. Porém, eles também têm ETFs específicas de criptos, né? Então, não necessariamente você precisa comprar um índice aí. Também tem o só de Bitcoin aqui no Brasil. Tem só de Ethereum. Então, é uma forma de se expor. Acho que até de Solana já tem também, né? Legal. Acho que tem também. Porque eu acho que o legal, nesse ponto de você comprar um ETF, é que a segurança, né, fica na gestora. Quem tem a responsabilidade fiduciária sobre aquele ativo é a gestora. Então, eu não preciso me preocupar em fazer essa guarda, né, tudo direitinho. Então, quando eu compro o IBIT, eu estou delegando ali para a BlackRock essa responsabilidade. Ou seja, muito mais seguro. É muito mais seguro, né, você fazer dessa forma, né, porque eu gosto muito também da ideia da autocustódia, né? Mas envolve a necessidade de um conhecimento bem relativamente avançado, sabe? E como seria essa autocustódia de forma
simples assim para o nosso público entender? Basicamente, você pode baixar um aplicativo, né? Como se fosse um aplicativo de um banco, né? Enfim, para o seu celular, para o seu computador. E nesse aplicativo, né, ele vai gerar ali 12 palavras, 24 palavras-chave, que seriam como se fosse a sua senha, né? Para você acessar, né? Ou seja, tem uma quantidade, só para entrar já é muito mais difícil do que uma conta bancária, por exemplo. E aí é legal, porque assim, nesse meio existe muito hack, né? As pessoas atrás de roubar as palavras, então assim, o ideal é que essas palavras-chave elas não sejam anotadas em nenhum meio que tenha ligação com a internet, ou seja, não é interessante anotar em computador, celular, mandar para o e-mail, não é interessante, né? Usar uma forma mais analógica possível. Anotar no papel, entendeu? Só que o problema do papel é você perder, né? Aí você anotou o papel, não sabe onde é que tá, perdeu, a esposa viu lá, viu 12 palavras anotadas, não sabe nem o que é isso, eu vou rasgar e jogar fora. Então, tem toda essa questão dessa logística aí que pode atrapalhar, né? Você pode ir construindo um patrimônio, né? Aumentando a exposição ao longo do tempo e chegar um momento de você perder as palavras-chave, né? Então, uma vez que você perde as palavras-chave, já era. Não tem mais o que fazer. Você perdeu de fato, né? Aquele ativo. Aquele valor que você colocou lá, entendeu? Mas essas carteiras existem também físicas, tipo um pendrive, um HD. Existe. Qual é a vantagem disso em relação ao aplicativo de celular? Os aplicativos de celular, né, ou de computador, são chamados de hot wallet, né? E esses pendrives, né, são chamados de cold wallet, né? As cold wallets são a forma mais segura de você guardar criptoativos, né? Porque elas não têm conexão com a internet. Ah, legal. Então, as palavras elas são geradas de forma aleatória na hora que você abre ela, né? E ela gera as palavras que você já vai anotando ali no papelzinho e depois você vai fazer alguma distribuição, anota 6 na casa do pai e da mãe, 6 na casa do irmão. Cara, aí o céu é o limite, existem dezenas de formas de você guardar essas palavras, né? Mais uma dúvida, eu utilizo essas palavras só para acessar e visualizar ou é quando eu vou fazer alguma transferência, um resgate? Se você deixar salvo no teu computador, né, como por exemplo com Face ID, você consegue, no caso de você perder as palavras, você ainda consegue transferir, né, fazer essa transferência, na grande maioria dos casos, nas carteiras mais comuns. Mas se você perder, por exemplo, imagina perder o celular, foi roubado, né, quebrou o celular, não está mais conseguindo ligar e por algum motivo o backup não deu certo, aí você realmente precisa das palavras para logar novamente, é a senha, cara, entendeu? Entendi, ou seja, pro primeiro login, vamos dizer assim, eu utilizo, mas se eu deixar para logar automático com outra forma de segurança, que é o Face ID do iPhone... Não precisa das palavras. Não precisaria. Entendi. Legal. As palavras são como um backup, entendeu? Se você perdeu o celular, foi roubado, você coloca suas palavrinhas lá e você acessa seus fundos, né? Pensamento aqui distante. Aí beleza, você tá com o teu pendrive aqui da tua carteira do lado, uma pessoa mal intencionada pega só o teu pendrive. Já era também? Não, porque... Tem um backup dele em algum lugar? Assim, no próprio pendrivezinho, né, que existem basicamente 2 tipos, é interessante falar, né? Existem várias marcas, na verdade. As 2 mais conhecidas são a Trezor e a Ledger, né? Então, assim, uma vez que eu tô com o meu Ledger aqui em cima da mesa, ele trouxe aqui para mostrar aqui no podcast e tal, esqueci, alguém pegou e levou, né? Essa pessoa, para ela abrir a minha Ledger, ela tem que colocar a primeira senha. Certo. A senha que eu setei, entendeu? Que normalmente são 8 dígitos. Então, ela só roubar o pendrive, ela não vai conseguir fazer nenhuma transação. Muito provavelmente não vai conseguir. A não ser que ela realmente vá tentando ali de modo aleatório até conseguir a combinação. E o dono da Ledger?
Aí o dono da Ledger, perdi a Ledger, tenho minhas 12 ou 24 palavras, cheguei em casa, abri, baixei o aplicativo para o meu computador, né? E coloquei lá que eu quero resgatar uma carteira que já existe, coloco as minhas palavras, são todas palavras em inglês, né, aleatórias, arroz, carro, casa, não sei o quê, e você coloca lá e você volta a ter acesso aos seus fundos. Para você ficar seguro, cara, tudo bem, eu sei que o cara muito provavelmente não vai fazer nada, mas ele pode ficar tentando aquela combinação ali, pode te conhecer minimamente, tentar usar data de nascimento tua, do teu filho e tal, então não é interessante deixar. Então você pode pegar, né, e transferir para uma outra carteira. Porque o importante frisar que o criptoativo, no caso que a gente está falando do Bitcoin, ele não fica no pendrive. Entendeu? O pendrive, a carteira, a Cold Wallet, ela é uma chave para você acessar ao Bitcoin que está na blockchain. Então, o Bitcoin ele nunca sai da blockchain. Entendi. Entendeu? Ele só você abriu a chave, abriu a portinha lá e beleza. Esses 2 Bitcoins são do Matheus. Porque existe uma parte que isso é muito interessante, a rastreabilidade do Bitcoin. Uhum. A gente vê a BlackRock comprando ativos. Você sabe que foi ela que adquiriu. Sim. A mesma coisa quando você compra um Bitcoin lá, num dia normal, você compra um Bitcoin inteiro, coisa que o Vitinho faz na tranquilidade ali, né? Apareceria teu nome quando você faz essa negociação na rede? Meu nome não. Apareceria a minha carteira. E por que aparece o nome BlackRock? As pessoas conseguem visualizar dessa porque forma? as pessoas sabem qual é a carteira da BlackRock. Ah, tá. Entendeu? Mas se ela estivesse comprando por outra carteira, né, e aí, obviamente, a regulação lá exige que seja pública, né, o balanço do ETF, então as pessoas sabem que aquela carteira é dela. Entendeu? Então, é interessante, as pessoas falam de lavagem de dinheiro e tal. Eu concordo, né? Assim como existe lavagem de dinheiro em dólar, euro, real, mas a transação, principalmente se for papel moeda, numa lavagem de dinheiro, você não tem como saber, né? Papel moeda não tem. Não tem uma rastreabilidade tão fácil, né? Agora, existe todas as transações da rede do Bitcoin, né? Desde a primeira transação, há 16 anos atrás, você consegue rastrear, ainda hoje. Todas. Desde a primeira até a última, que subiu o bloco agora 10 minutos atrás, entendeu? Então, assim, você sabe todos os movimentos da rede, mas é difícil saber de quem é essa carteira. A não ser que eu saiba com o código que aparece o dono. É isso. Não aparece o nome de ninguém, né? Ela tem um certo nível de privacidade, mas uma vez que essa privacidade caiu, você consegue rastrear para frente e para trás de quem foi que ela comprou, para quem foi que ela vendeu, entendeu? Para quem foi, entre aspas, né? Para qual foi a carteira que ela vendeu, para qual foi a carteira que ela comprou. Uma das inovações que a gente tem visto no mercado, pelo menos ainda não entrou em prática, mas o Banco Central está tentando inovar com o real digital, né? O Drex. E pelo que eu li, e que o próprio Banco Central fala, ele tem um conceito totalmente diferente do que a gente conversou até agora, que os criptoativos são totalmente descentralizados, e o Drex, por ser um real digital feito pelo Banco Central, ele passa a ser centralizado. E na tua visão, isso é bom ter um criptoativo, uma criptomoeda do governo, ruim? Quais são as grandes diferenças para as pessoas aqui que estão assistindo a gente, né? E que muito em breve isso vai estar no nosso dia a dia. O que é que você tem que pensar, né, de aderir ou não a essa mudança, né? Cara, eu acho que assim, não vai ter muita opção, né, de aderir ou não. Eu acho que vai chegar um momento que as coisas vão evoluir para isso mesmo, né? E aí, como vai ser, obviamente, a gente não sabe ainda os moldes que vai ser isso. Beleza, quem tem papel moeda chega lá e troca, vai ser um token, vai virar um token de um CBDC, Drex. Um Drex. Você entregou uma cédula de R$1, você vai receber um Drex na sua conta, né?
Mas é um pouco preocupante, cara, porque assim, a gente sabe o que foi que já aconteceu lá no governo Collor, né? Uhum. Então, uma vez que a blockchain, como a gente acabou de falar, todas as transações elas são rastreadas, né? O nível de controle, né, do governo perante esse dinheiro vai ser assim, tipo, absurdo. Inclusive, Absoluto, na verdade, né? Porque ele vai, todas as transações ele vai conseguir, do começo ao fim da cadeia, por onde passou o dinheiro. Inclusive, eu tava vendo um vídeo agora, há uns 15 dias atrás, exatamente falando sobre isso. Por exemplo, no caso da pandemia, para você ter uma ideia do nível de controle que isso pode chegar, né? Na pandemia, as pessoas não podiam sair de casa, não deviam sair de casa, né? E o governo, uma vez que ele sabe o seu endereço, está lá, né? Enfim, ele consegue definir que o seu dinheiro você só gaste num raio de 5 quilômetros da sua casa. Isso aconteceu no Brasil? Não, isso não aconteceu no Brasil. Mas isso é totalmente factível. Sim. Com a implementação do Drex. Se isso vai acontecer ou não, não sei, enfim, mas isso é factível. Agora que eu entendi. Já que ele vai ter toda a rastreabilidade, sabe o seu endereço, ele pode triangular. Ali. E ainda tem mais. Cara, seria uma coisa boa, mas ao mesmo tempo seria uma coisa ruim, porque é uma ferramenta de manipulação. Supor, a pessoa que recebeu o Bolsa Família, né? Sim. Teoricamente, não é para ela poder ir lá na C&A e comprar, pelo menos assim, não é que não é para poder, né? Aquele dinheiro não é para isso, para comprar uma calça de R$200, né? Ou para usar, é um dinheiro que já vem marcado. Para uma manutenção básica de uma família, né? É um dinheiro que já vem marcado, o Drex pingou lá e o governo pode estabelecer que esse valor ele só pode ser gasto no supermercado ou com uma consulta médica ou com aquilo, pronto. E se você tentar comprar uma roupa na C&A ou na Riachuelo, ou onde quer que seja, ou colocar gasolina no carro, você não vai conseguir. Eu nunca tive. Mas é como se fosse um vale transporte e um vale alimentação. Pronto. Você só pode utilizar para aquilo e acabou. Pronto. É interessante. Então, existe, assim, um controle, um risco grande para as pessoas, né? Porque um ponto também, Vitinho, hoje, quando o meu dinheiro está no banco, o governo ele não tem acesso ao meu recurso. Ele sabe o que eu declarei no imposto de renda. Sim. E tal. Mas, para ele ter acesso às minhas movimentações bancárias, tem que um juiz ir lá expedir um mandato de quebrar o meu sigilo bancário. Exato. Com o Drex, acabou essa cortina. Sabe-se quanto cada cidadão tem. O que vai, imagina, né? Aumentar muito a arrecadação do governo. Vai aumentar muito a arrecadação do governo. E se o governo usar isso de forma sábia, porque um dos fatos, e a gente sabe, né? Por que a carga tributária no Brasil é tão alta? E aqui eu não vou entrar numa questão política, porque tem vários pontos. Mas um dos pontos ela é alta porque se muita gente não paga seus impostos, quem paga é penalizado. A gente sabe que o mercado informal no Brasil é imenso. Imenso. Muito. Os desbancarizados, milhares de pessoas. Então, quem não paga é penalizado. Por que os juros são altos? É porque os bancos são malvados? Não, é porque eles sabem, existe o PDD, né? Provisão de... Devedores duvidosos. Exato. Então, já tem um orçamento do banco para isso. Ele já sabe que vai perder. Ele já sabe que vai perder. Então, acaba que quem é o bom pagador paga o pato para quem não paga, né? Pode ser que, melhorando a arrecadação do governo, porque quem já paga seus impostos direitinho não vai mudar nada. Você vai pagar para quem não paga. Né? Então, melhorando a arrecadação do governo, quem sabe se o governo for consciente, pode até baixar os impostos. Pode. Já que as contas vão estar equalizadas. Né? Então, existe um lado aí importante, né, de rastreabilidade do dinheiro, mas que também é um risco porque, aí entrando no lado político,
Ninguém sabe quais são as intenções de quem vai estar com a caneta na mão naquele período. Isso muda muito no Brasil, né? Vídeo que aconteceu no governo Collor. É verdade. E assim, é como tudo na vida, né, cara? Tem o lado bom e o lado ruim. Tem essa questão, essa probabilidade aí, essa possibilidade, na verdade, de eventualmente reduzir imposto, por que não, né? Mas essa questão do governo ter cada vez mais controle, né? E a palavra realmente é controle do que você pode gastar, onde você pode gastar, né? E assim, a gente não está dizendo que isso vai acontecer. A gente está dizendo aqui que isso vai ser possível, né? Se vai acontecer ou não, a gente não sabe. Só o tempo vai dizer, né? Mas essa ferramenta de controle é muito perigosa, né, cara? Claro. E aí uma forma de se blindar é ter parte do seu patrimônio em uma moeda descentralizada. Tá dentro da diversificação, né? Eu acho que faz sentido. Obviamente a gente já falou sobre a classe aqui, uma classe extremamente volátil, né? Nem todo mundo tem apetite a ter esse tipo de ativo na carteira, no portfólio, né? E tá tudo bem, né? Mas à medida que as pessoas estudam e vão abrindo a cabeça um pouco mais para isso, eu acho que se trata de uma classe de ativos com uma assimetria absurda. Obviamente estou falando do Bitcoin, não do Drex, né? Sim. Quando eu paro para pensar aqui, eu enxergo como o principal ativo com esse um potencial de você colocar. Beleza, eu vou alocar aqui 1% da minha carteira, né? 1% da carteira nesse tipo de ativo. E tem um potencial absurdo de valorização. Logicamente que eu não estou falando de amanhã, nem daqui a uma semana, nem um mês ou um ano, mas para o que eu já estudei, para o que eu acompanho ainda, eu acho que faz todo sentido ter exposição a esse tipo de ativo, porque eu acho que o risco-retorno aí é muito alto. Inclusive, a própria Hashdex, ela tem um estudo de percentuais de exposição a criptomoedas para colocar num portfólio e como isso aumenta o retorno possível desse portfólio ao longo do tempo. É muito sensível fazer essa conta porque retorno passado não é garantia de retorno futuro, né? Porém, a gente busca sempre nos investimentos, que a gente já falou aqui no primeiro episódio principalmente, né? Sobre essa diversificação. Porque se você está diversificado, você está contando com uma classe de ativo que ela não é tão correlacionada, na verdade é muito pouco correlacionada com o mercado tradicional, financeiro, ela pode fazer bem em momentos difíceis da economia, né? Apesar de que o Bitcoin, quando a gente olha em termos de retorno, ele também sofreu em alguns momentos que talvez as pessoas não esperassem. Por exemplo, com a alta dos juros nos Estados Unidos, saiu muito dinheiro do risco como um todo, e por ele ser um tipo de ativo de risco, também houve uma queda grande, né? 2022 ali, né? E agora a gente já está batendo a máxima histórica de novo. Então, como é que você enxerga assim, um futuro desse mercado, né? Pensando no longo prazo, realmente, você acha que vai se valorizar muito? Cara, vamos lá. Existe uma expressão no mercado financeiro que se chama bullish, né? Então, eu sou eternamente bullish, que é tipo, para quem não entende, bullish eu tô bem comprado com a tese e tô bem otimista, né? Pro longo prazo, né? Então, quando a gente para pensar, o market cap hoje do Bitcoin está por volta de 1,4 trilhões de dólares, né? O que é menos, por exemplo, do que o valor da Apple, Nvidia, Microsoft, Google. Exato. Ou seja, não é tão grande ainda. Não é tão grande. E o market cap do ouro, até a última vez que eu vi, não deve ter mudado tanto assim, se eu não me engano, está por volta de 14 trilhões de dólares, né? A gente teve agora essa semana uma notícia, semana passada, ou foi começo da semana, não me recordo agora, uma notícia de que os próprios acionistas relevantes da Microsoft estão
pedindo, né, solicitando que a própria Microsoft coloque, né, no balanço pelo menos 1%, né, das reservas da empresa em Bitcoin. Caixa da companhia. Do caixa da companhia em Bitcoin. Como forma de se proteger da inflação, obviamente, gerada pelos bancos centrais do mundo, né, que está precisando de dinheiro, é só apertar um botão e ligar a impressora. No Bitcoin isso não vai acontecer, porque são só 21 milhões de unidades, né? E é legal que tem um estudo que se todos os milionários do mundo quiserem comprar Bitcoin, não dá. Entendeu? Então, assim, vamos lá. Mas, na verdade, ele vai comprando partes cada vez mais... eu tô falando, assim, uma unidade inteira. Uma unidade, sim. Não dá, né? Obviamente, para quem não sabe também, Bitcoin você pode comprar 0,00000, ele é divisível até a 8ª casa decimal. Perfeito. Entendeu? Então, você pode comprar frações, R$50, R$100, você já consegue comprar, tá? Então, você imagina, vai ter agora, eu não me recordo quando acho que é agora novembro, dia 14 de novembro, se eu não me engano, vai ter essa votação da Microsoft para saber se eles vão incorporar no balanço 1% do caixa da Microsoft em Bitcoin ou não. E aí você para pensar, já pensou se os bancos centrais do mundo, né, resolvem fazer isso? Já pensou, agora que está no momento de eleição americana, né? Trump já falou abertamente, se posicionou pró-cripto, né? Então, você já pensou se consegue, de alguma maneira... Não precisa muita coisa, cara. Já pensou o balanço do Banco Central americano comprando 1% do que tem em Bitcoin? É muito dinheiro. É muito dinheiro, e aí você parou para pensar, um grande fez isso, aí o que impede de outras nações... El Salvador já o fez também. El Salvador já fez, alguns outros, se eu não me engano, tem outro Banco Central também que eu não me recordo agora no momento. Mas o que impede bancos centrais do mundo, né, daqui a nos próximos meses ou anos, decidirem carteirar apenas 1%, ou 0,5% mesmo que seja, do seu balanço, né, em Bitcoin. Né? E aí você fala Suíça, Alemanha... E não é uma coisa tão absurda de se pensar, porque todos os países têm reservas de valor. Sim. O Brasil tem uma reserva enorme de dólares. Acho que 200, 300 bilhões de dólares, mais ou menos. E que varia, a depender do momento. Às vezes o Banco Central vende para dar uma segurada, né? Mas a gente tem reservas em dólares porque é entendido que o dólar é uma reserva de valor importante para se ter. Exato. Se em algum momento isso entrar em consenso que o Bitcoin Pois é. O que impede? Pois é. Além do mais, já existe uma regulação. Então, estamos falando aí de o Bitcoin crescer 10 vezes, empatar com o ouro? Cara, eu acho super factível, viu? Eu não sei se isso não é uma recomendação de compra. Jamais. Eu acho factível total. O horizonte de tempo, não sei também, e acredito que ninguém sabe. Mas é muito factível, e à medida que você estuda, que você entende sobre bancos centrais, sobre moedas, entende um pouco mais sobre Bitcoin, você vai vendo que é totalmente factível isso acontecer. E aí volta aquele negócio, tipo, poxa, eu aloquei 1% do meu patrimônio. Ninguém gosta de perder dinheiro, tá? Claro. Ninguém gosta. Mas eu aloquei 1% do meu patrimônio e se valorizou por 10 vezes. Eu não vejo, assim, nenhuma outra classe... E, assim, para ser bem sincero, eu acho que 10 vezes pro meu racional, que eu tenho pro longo prazo, eu ainda acho pouco. Sim. Tá? Na minha humilde opinião aqui, eu ainda acho pouco. Que seria, minimamente, o Bitcoin empatar com o valor de mercado do ouro. Eu acho super factível. Para mim, seria o pior cenário pro longo prazo. Sim. Entendeu? Sim. Então, eu acho super factível multiplicar por 10, que vai bater os 14 tri do ouro, né? Perfeito. Mais ou menos. E eu tenho uma última dúvida para comentar contigo. A gente está caminhando aqui para o final. Tem entrado, e aí eu queria que você entrasse no conceito da coisa, mas, por exemplo, eu tenho visto uma forma de captar recursos, a criação
de tokens, né? A tokenização. Até clubes de futebol, né? Na Europa, eles vão lá e criam seus tokens e etc. Então, assim, é um mercado que está crescendo muito nesse sentido. E eu queria que você explicasse para a audiência, assim, o que é essa tokenização? Para que ela serve? Né? Por que essas pessoas estão fazendo isso? Massa, legal. Cara, tokenização de ativos é um mundo à parte, né? Tipo, que veio para ficar realmente. Tem inúmeras possibilidades de você fazer negócios. Existe uma de rock que... Poxa, eu esqueci o nome agora, mas enfim. Depois eu até coloco aqui na descrição do vídeo, eu vou me lembrar depois. Ela tokenizou o direito de você ser digamos, um sócio da banda na turnê que ela vai fazer durante um ano. E aí você pode fazer nos moldes que você quer, né? Sócio pode ser vitalício, pode ser durante essa turnê que vai acontecer desse ano e tal. Então você ganha direito a assistir todos os shows, né, dessa banda ali na primeira fila, por exemplo. Que legal. E aí você pode poxa, beleza, eu não quero mais, existe um mercado secundário que você vende, eu paguei tanto, vou vender por tanto. Agora, existem as questões, vai ter liquidez suficiente para isso? Provavelmente não. Não entra no quase que parecido com NFT? Também. NFT é um tipo de token, né? O NFT também é um tipo de token. Existem outras, por exemplo, o clube de futebol fez com a questão de sócio, né? Programas, você pode ter... Então, assim, basicamente, token é você pegar algo e dividir por vários fracionar, né? Vários pedacinhos pequenos. Parece uma ação de uma Pronto. empresa. Como se fosse uma ação de uma empresa, vários pedacinhos pequenininhos que, vamos supor, juntando, pode ser um único token, lhe dá o direito de alguma coisa. Imagina um clube de futebol vai tokenizar, distribuir tokens que podem ser, cada token dá direito a, é como se você fosse sócio torcedor. E quanto é que custa esse token? Poxa, você paga ali de uma vez, por exemplo, tantos R$1.000 e você vira sócio do clube de forma vitalícia. Uma vez que você não quer mais, você vende esse token, coloca no mercado secundário e etc. Existem N formas, por exemplo, a gente consegue fazer também, tokenizar obras de arte. Você imagina uma pessoa que gosta muito de arte, e aí vai um pouco para a parte do NFT, né? Então você, por exemplo, o quadro da Mona Lisa, né? O Museu do Louvre, ele pode pegar o quadro da Mona Lisa e dividir em 1.000 unidades, um exemplo. E essas unidades ele pode dizer quantas ele quer fazer. Cada unidade vai custar 100 mil euros, não sei, né? E as pessoas elas podem comprar. Eu quero ter um pedaço do quadro da Mona Lisa, por mais que o quadro físico não vai estar na sua casa, mas você vai ser sócio do quadro da Mona Lisa. É como se fosse um cotista, um acionista mesmo de uma empresa. Você não é detentor, mas você participa dos direitos e dos bônus ali, eventuais ganhos. Mas, obviamente, devem ter regras bem, vamos dizer assim, bem definidas para o token, né? Sim. Aqui a gente está passando assim, bem superficial, mas existem os contratos inteligentes, que a grande maioria são feitas na rede da Ethereum, né? Legal. Um outro exemplo também que eu me lembrei aqui agora. Você imagina um jogador de futebol, né? Jogador, sei lá, vou usar qualquer um de exemplo aqui. Neymar. Foi o primeiro nome que me veio na cabeça aqui, mas poderia ser qualquer outro. Vinícius Júnior, por exemplo. O clube, ou o próprio Vinícius Júnior, ou o próprio empresário, pode colocar, oferecer a mercado 30% do Vinícius Júnior. Eu vou vender 30%, vou dividir aqui em 100 mil cotas, cada cota vai custar tantos mil euros, e você pode comprar e você ser sócio do Vinícius Júnior. Se ele começou num time local e foi vendido para o Manchester City, concorda comigo que o passe dele vai se valorizar pra caramba. Sim.
Então, E aí então o o teu token token- valorizou também. Se o Vinícius Júnior ganha a bola de ouro e ele foi, mudou para o melhor time do mundo e etc., à medida que ele for evoluindo na carreira, e isso pode ser para jogadores locais, jogadores que estão ali ainda na fase de subindo para os clubes profissionais, jogadores, por exemplo, você imagina o Neymar ou o Vinícius Júnior mesmo na época que ele estava ali na categoria de base. Já seria possível fazer isso, entendeu? Então é uma forma de você arrecadar dinheiro, né, para o jogador e diversificar via contratos inteligentes, que é imutável, não dá para alterar depois de feito, né? E você negociar isso futuramente no mercado secundário. Enfim, cara, dá pra gente passar aqui umas 2 horas só falando sobre tokenização. É como se fosse uma forma muito fácil de arrecadação de fundos, porque é digital, ela tem extremamente muita capilaridade, tem uma segurança envolvida, deve usar aí um blockchain para validar cada negociação. Exato. Então, acho que realmente pode fazer muito parte da nossa do futuro, né? De muitas indústrias, total. né? E inclusive, cara, só para concluir aqui, a blockchain, vai ficar uma alusão legal para o pessoal de casa entender, a blockchain ela funciona como um cartório. Entendi. Né? Inclusive, é uma das possibilidades no futuro de, quem sabe, se extinguir os cartórios. Legal. Daqui a algumas décadas ou alguns poucos anos, não sei, mas que é possível porque os contratos inteligentes, uma vez que eles são selados, eles são imutáveis, não dá para modificar, entendeu? Ou de repente as eleições serem via blockchain. E aí ninguém vai conseguir mais contestar os resultados. Pode ser também, cara, é um mundo à parte que é muita coisa que dá para conversar, dá pra gente fazer outro episódio aqui sobre outras coisas. Aqui foi só um pouquinho pra gente trocar uma ideia assim bem rasa, digamos. Que legal. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Hoje esse episódio foi muito bacana, bastante conhecimento para a gente destrinchar sobre esse assunto de criptomoedas, né? Então, não deixa de curtir, comenta aí embaixo o que, é que você mais gostou, ou se você tem alguma dúvida e quer que a gente traga aí num próximo momento, que aí é bacana para a gente interagir com vocês também. Então, grande abraço para você de casa e a gente se encontra toda terceira quarta-feira de cada mês. Um abração, até mais. Valeu!